não é entender que se eu fizer mestrado no exterior, eu vou ter que reconhecer esse diploma. Onde que você vai buscar o reconhecimento desse mestrado ou desse doutorado feito no exterior? Oi, o vídeo de hoje é uma novidade. Nós temos aqui esse formato diferente e é um formato de bate-papo em que eu trouxe o André para trazer perguntas de vocês para mim. Fala pessoal, vocês não estão acostumados nem acostumadas a me ver. Eu sempre fico por trás das câmeras, mas a gente está pensando nesse novo formatinho já faz um tempo. E esse formato a gente está chamando de Conexão Viajar para Estudar. E essa conexão vai ser o seu ponto de parada para você se informar sobre tudo que você precisa fazer para conquistar a sua pós-graduação no exterior, certo? E a gente vai falar o tema hoje, né, sobre as oportunidades de pós-graduação nas áreas acadêmicas versus as oportunidades nas áreas que você pode optar por uma carreira corporativa. Vou fazer algumas perguntas para a Má aqui, baseado mais ou menos no tipo de pergunta que o pessoal manda lá no direct do Instagram, tá bom? Então, Má, dá um conceito principal, uma explicação principal do que é, da diferença entre a pós-graduação acadêmica, seja o doutorado, seja o mestrado, das pós-graduações nas áreas corporativas. Tá legal. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de pós-graduação quando a gente está pensando nessa pós-graduação na finalidade dela, né? Porque a gente não tem a pós-graduação dividida, como aqui no Brasil, em lato sensu e stricto sensu no exterior, Certo. tá? Essa divisão não existe fora do Brasil. O que a gente tem é a finalidade. Então, a gente tem programas que são mais acadêmicos, que são geralmente programas que são concluídos após uma pesquisa, uma dissertação ou uma tese. E a gente tem programas que são mais aplicados. Então, são programas para o profissional que trabalha no setor privado, no setor público, pegar aquilo que ele aprendeu e aplicar no dia a dia dele de trabalho. Então, a gente tem tanto as especializações, mestrado e doutorado que tem esse perfil mais aplicado. Então, a gente tem esses três tipos e no perfil mais acadêmico, a gente tem o mestrado e doutorado. Certo, mestrado e doutorado na área acadêmica para quem está buscando mais a questão de titulação, né? Isso. Sei que tem aí muitas dúvidas com relação a título, né? De quem vai fazer um mestrado e um doutorado fora, se a pessoa consegue efetivamente trazer esse título aqui, seja por meio apenas do currículo, ou se ela vai fazer a tal da revalidação, que um monte de gente pergunta para você, né, pra gente aqui. Certo. Esse é um assunto que eu acho que dá para explicar um pouquinho. Então, olha que interessante, né? Como eu mencionei, nós temos mestrado e doutorado que são profissionais e que tem esse perfil que normalmente não seria o primeiro perfil que as pessoas que estão procurando uma pós-graduação para o trabalho buscam, né? Profissional, você fala esse pessoal que quer seguir na área corporativa, exatamente, né? Que não quer seguir muito na área acadêmica, quer se especializar em alguma coisa, absorver mais conhecimento para poder aplicar no mercado de trabalho, é isso? Exato, e na verdade eu nem estou respondendo exatamente a sua pergunta, mas só para dar um exemplo, esse tipo de pós-graduação seria um MBA, por exemplo, um LLM, que é um mestrado na área de direito. Certo. Seriam, por exemplo, mestrados em que você, em vez de realizar uma tese, você realiza um projeto de pesquisa, mas você tá lá se dedicando para entender melhor como aquilo tá funcionando na vida prática, tá? Certo. Ao passo que quem tá buscando uma titulação, tá buscando o grau de mestre, o grau de doutor,
está buscando o pensar ou produzir conhecimento de uma determinada área. Certo. E aí que tem essa grande diferença de finalidade. Porque quem está pensando a estrutura daquilo, quem está querendo pesquisar, entender e produzir mais conhecimento a partir dessa proposta de estudo, pensa também em pesquisa e ensino, né? Certo. Se tornar um docente, exato, né? se tornar professor, pesquisador ou professor de ensino superior, atuar numa universidade. E aí que entra a questão do reconhecimento. Legal que você falou revalidação, porque tem essa dúvida também, né? Revalidação é um processo que é feito para graduação. Então, para quem faz uma graduação fora do Brasil, quando retorna, precisa revalidar o diploma. É diferente o conceito, revalidação, né? É um pouco diferente. E quem faz uma pós-graduação precisa reconhecer a pós-graduação. Mesmo assim, aí, né, você pode estar pensando, reconhecer, né? Sim. Ela não é reconhecida? Aquela coisa que a gente fala, o curso é reconhecido pelo MEC, né? Essas coisas que o pessoal se preocupa quando vai procurar um curso aqui no Brasil, né? Exatamente. Tem tantas pós-graduações em tantas universidades que as pessoas ficam preocupadas se aquele curso tem um carimbo lá do MEC, né? E talvez essa seja um pouco da preocupação que as pessoas tenham. Tem essa preocupação e tem a preocupação de, será que o meu título vai ser válido? Sim. Né? Então, será que eu vou poder usar esse título num concurso público, né? Para ser um professor titulado, uma professora titulada? Por quê? Para você contratar professores no ensino superior, quando a pessoa tem a titulação de mestre ou doutor, ela entra numa contagem da instituição de ensino, que nas avaliações de qualidade dos cursos, essas avaliações que você falou, faz diferença. Sim. Então, realmente, tem essa questão para quem quer ser professor universitário. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta dentro disso. Quando você falou esse exemplo aí de vai entrar lá na contagem do curso, você está falando de quem é mestre e doutor aqui no Brasil, certo? Exato, mestres e doutores aqui no Brasil. E ele se tornou mestre numa faculdade regular aqui, não tem que fazer nenhum tipo de processo nenhum. Tá graduado, tá pós-graduado, tá mestrado, tá doutorado, já tá com os títulos. Isso, fez o processo seletivo da instituição para contratação, ok. Beleza. Tá, agora nós vamos falar da pessoa que estudou numa universidade estrangeira. Na área acadêmica. Na área acadêmica, ela fez... ser um mestre ou um doutor. Ela fez um mestrado que, por exemplo, se for em inglês, né, se for numa universidade dos Estados Unidos, do Canadá, ela pode ter feito um Master of Arts, um Master of Science, um Master of Philosophy, que não é um mestrado em filosofia. Ele é um tipo de mestrado que é de pesquisa. Ele é como se fosse um pequeno doutorado, um doutorado mais curto, porque ele é exclusivamente de pesquisa. Tá. Ou um Master of Research, tá? Que em inglês é pesquisa e também dá essa confusão. Mestrado de pesquisa, exato. Então, esses são os mestrados. E pode ser que a pessoa tenha feito um Doctor of Philosophy, um certo. PhD. Então, Famoso PhD. Famoso. Nesse caso, o que a gente tá pensando, então? A gente tá pensando em pessoas que estudaram, talvez... pensa aí, na universidade mais famosa que você já ouviu falar, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A mais famosa? É. Harvard. Tá, então beleza. A pessoa estudou, fez um Master of Arts em Harvard, tá? Esse título, de mestre, ele é concedido pela Universidade de Harvard. Sim. Ele é notório, né? Você ganha o seu certificado como mestre. Você ganha o seu diploma, exatamente, seu certificado. E é notório, né? Todo mundo sabe que a Universidade de Harvard tem muita qualidade. Sim. Tá? Sim. Então, assim... E você já pode pôr no seu currículo. Você pode pôr no seu currículo. E o reconhecimento deste curso se dá no próprio âmbito internacional pelo reconhecimento e pela autoridade que a universidade
traz. Isso, então a pessoa volta pro Brasil com um diploma de mestre em Harvard e todo mundo vai falar, uau, Ele é mestre em válido, Harvard. ele é válido. Não, ele é totalmente, entre aspas, aí, reconhecido. Exatamente. Porque as pessoas, ao pé da letra, elas reconhecem tanto o título quanto a universidade. E é uma universidade legítima, é uma universidade que, no local que ela opera, ela é autorizada a funcionar pela entidade que regula isso. Sim. Tá? Então, assim, toda entidade, toda instituição de ensino, toda faculdade, toda universidade que tem autorização local para emitir um diploma, ela tem os processos dela de qualidade. Então, é um diploma válido, Sim. tá? Sim. Então, quanto a isso, por você estudar fora não quer dizer que o seu diploma não é válido, tá? Ele é válido, isso e altamente valioso, Sim, né? ele é um documento com lastro, né? Exato. E vamos combinar, né, Dé? Eu falei pra você falar uma universidade da mais famosa, mas assim, Sim. os Estados Unidos têm mais de 4.000 universidades. Dentre elas, muitas famosas. Muitas famosas. É só a gente pegar a lista aqui do Prêmio Nobel que saiu essa semana, a gente vai ver universidades que talvez a gente não conheça de nome. Uhum. Mas para um cientista ter um prêmio Nobel, com certeza o trabalho científico que ele está fazendo é um trabalho de grande avanço na área dele. Sim. Então, se você estuda numa universidade no exterior, que tenha cientistas trabalhando em alto nível, qual a validade, né, do seu diploma? É um peso para sua carreira, é uma experiência gigante. Sim, sim. Tá, beleza. Então, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte. É um ponto de burocracia. É isso. Exato, então aí o burocrático. Burocrático que quando a gente, no caso da gente querer voltar pro Brasil... Se você, por exemplo, fosse trabalhar numa empresa. Sim, voltando pro Brasil depois do meu mestrado em Harvard. Exatamente. Aí você quer trabalhar numa empresa, o RH da empresa fala assim: André, preciso dos seus diplomas e históricos escolares para deixar lá no nosso registro. Certo. Você pega o seu diploma de Harvard, tira a cópia, porque você não vai entregar o original, né? Lógico, nunca. Nem o da minha faculdade eu vou entregar. Então, e aí você entrega lá e eles ficam com o seu registro. Beleza. Agora, vamos supor que você queira trabalhar numa universidade. Tem um processo seletivo. E aí, neste processo seletivo, pode ter a seguinte menção. Então, pode ser um concurso, por exemplo, pode estar falando. O requisito é ter nível de mestre ou doutor com diploma reconhecido no Brasil. Tem É uma parte bem burocrática mesmo. É um pré-requisito documental, né? Porém, não de todas, Sim. não de todos os concursos, tá? Falando Não de de- universidades públicas, na sua Algumas maioria. universidades públicas têm esse requisito nos seus concursos. Federais, Federais, estaduais. Unicamp, USP. Então, curiosamente, a USP não tem. Em alguns concursos que eu dei uma olhada nos últimos editais, a USP não tem. Entendi. Mas vamos aos casos Eu já vi, existentes aí. acredito, em alguma estadual de... agora não me recordo. A questão é a seguinte. Você pode fazer um processo de reconhecimento do seu diploma estrangeiro. Tem um processo que é feito pelas universidades aqui no Brasil e podem ser universidades públicas e privadas que tenham cursos semelhantes. Tá. E você pode reconhecer, beleza. E também o seu diploma pode ser reconhecido no âmbito da universidade. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ser contratado por uma universidade. A universidade falou, não, gostei do seu currículo, você que nós vamos contratar, nós não vamos fazer um concurso porque o seu perfil é específico. Então, nós vamos dar o reconhecimento aqui no âmbito da universidade, nós vamos aprovar o seu reconhecimento e passa por um conselho de pessoas da universidade, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa, que todas as universidades têm. E aí é aprovado em conselho o reconhecimento do seu diploma. Certo. De tamanha notoriedade, de tamanha importância, do entendimento
do quanto a sua formação vai contribuir para a universidade, tá? Então, assim, não é entender que se eu fizer mestrado no exterior, eu vou ter que reconhecer esse diploma. Não necessariamente. Se eu fizer mestrado no exterior, eu não vou poder entrar no doutorado no Brasil. Não necessariamente, porque tem doutorados que tem lá nas regras que você pode entrar sem um título de mestre. Então, sem um título formal de você mestre. Não precisaria reconhecer. Você né? tem até o título, como você falou, tem. você está titulado, mas pela questão do não reconhecimento, você... Porque pode estar lá no edital. Olha, você precisa, para entrar nesse doutorado, você precisa de um diploma de mestrado reconhecido no Brasil. Tá. Então, se tiver isso no edital, essa é uma característica que você vai levar em conta. Então, vamos supor que você já sabe que você quer fazer um doutorado no Brasil quando você voltar. Tá. O que você pode fazer para estudar no exterior? No exterior ou na hora que voltar no Brasil? Não entendi isso. Tá. Explica para o pessoal. Então, vamos lá. Se a pessoa ela tem um doutorado que ela sempre quis fazer, porque ela quer... Aqui ou no exterior? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E ela tá terminou a faculdade. Terminou a graduação e ela pensa, poxa, seria legal eu ficar um tempo fora, fazer um mestrado, depois volto e faço doutorado aqui. Entendi. Tá. Faz o mestrado fora e depois volta para cá para eventualmente ingressar nesse doutorado. Como uma alternativa de carreira, né? De vida, de momento de vida, a pessoa decide, não é agora que eu entendo que vai ser melhor para mim. O que ela pode fazer? Então, ela pode procurar um mestrado no exterior que tenha as características parecidas com um curso aqui no Brasil, um curso que vá dar também ingresso ao doutorado que ela quer. E aí, esse curso, quando você faz o mestrado, pensando no reconhecimento, então pensando em carga horária, pensando no tempo de integralização, que é o tempo que você vai cursar, né? Nas equivalências aí. Você vai pensando nas equivalências, você vai fazendo disciplinas semelhantes, carga horária de disciplinas sempre superior ou semelhante, para você garantir as possibilidades de reconhecimento. E aí você volta e entra com o processo de reconhecimento, que é um processo que em várias universidades ele foi padronizado e está num portal do MEC chamado Carolina Bori. A gente pode até deixar, acho que na caixinha aqui de descrição. Mas é fácil, Carolina normal, Bori, B-O-R-I, né? B-O-R-I. E aí é só, se colocar no Google, vai sair o site ali do MEC que explica todo esse processo. Ou então, tem outras universidades que não aderiram a esse processo e têm os processos próprios. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Certo. Então, o que vai determinar onde que você vai buscar o reconhecimento desse mestrado ou desse doutorado feito no exterior? É a universidade que eventualmente você vai trabalhar. Não, a universidade que tem o curso mais parecido com o que você fez fora. Entendi. Entendeu? Mas isso que eu falei, assim, tem a ver com a seguinte questão. Por exemplo, a pessoa ela tem um objetivo de voltar e dar aula numa universidade X específica. Ela quer voltar, depois do mestrado ou do doutorado dela, e dar aula naquela universidade X. Se ela eventualmente consegue alcançar isso e por meio desse reconhecimento interno da universidade ela consegue reconhecer esse título dela, se ela eventualmente for sair um dia dessa universidade e for dar aula numa outra universidade, ela vai ter que fazer esse processo internamente nessa nova universidade também, certo? Sim, mas ao mesmo tempo as coisas mudam, né? Evoluem, esse é um processo vivo, então a gente não pode garantir que amanhã vai ser o mesmo processo. O que a gente vai entender, acho que são duas coisas principais. Uma é até uma pergunta, né? Eu vou te jogar a bola pra você pensar também. Joga. Tendo a oportunidade, de repente vamos supor que você tem um excelente perfil para se candidatar, né? Você gosta da área, você fala um pouco do idioma, né? Tem um nível razoável do idioma estrangeiro, sempre quis morar fora um tempo e ver essa oportunidade, né? Aí, acho que cada um vai pesar.
será que eu vou abraçar essa oportunidade de tentar um mestrado fora, eventualmente até com bolsa, né, e viver um tempo fora? Ou será que, por outro lado, eu me privo dessa experiência por uma segurança que eu ainda nem tenho? Por uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Sim. Então tem isso, né? Para quem sempre quis estudar fora e quer eventualmente, futuramente, ser professor ou professora universitário, o que é legal de pensar é que, assim, o quanto o seu campo de possibilidades expande, o quanto de universidades no mundo você vai poder trabalhar, né? Porque você pensar, mas eu queria trabalhar na universidade que eu me graduei. Será que talvez você precise ir para fora? É isso que você quer dizer? Então, eu acho que um pouco é isso, né? E um pouco mas quanto seu mundo vai ser pequeno, sabe? Você pode explorar muitas outras possibilidades, né? Exatamente. E assim, pode ser que você vá, voe e volte, né? Sim. E Mas nada de errado com isso também. não, mas é ter várias oportunidades para escolher, né? E a gente estava brincando falando de Harvard, mas poderia ser qualquer outra universidade, né? Claro. Poderiam ser universidades do Canadá, enfim, a universidade ela é reconhecida para atuar no Canadá e a mesma coisa, então o processo é o mesmo, a qualidade das universidades em nível mundial, universidades que estão fazendo ciência com pessoas de todo o mundo. O quanto isso é rico para a sua área, né? O quanto isso é rico para o que você vai estudar. Tá. Então, assim, a gente está falando aqui, se estendendo bastante nessa questão em tudo que se refere a uma carreira acadêmica de fato, né? Porque onde a gente recebe e percebe as maiores inseguranças das pessoas que nos procuram para tirar essas dúvidas, e as pessoas que participam das nossas mentorias, né? Para bater o martelo nesse assunto, o fator dessa palavrinha que assusta tanta gente, reconhecimento, ele não vai ser um impedimento para a pessoa fazer qualquer tipo de candidatura para um mestrado e um doutorado no exterior na área acadêmica, certo? Certo, Não é uma preocupação que as pessoas têm que ter num primeiro momento. Não, e tem outra coisa, né? Eu acho que agora vai matar essa dúvida, que é a seguinte. Aqui nós temos um ensino superior de qualidade, né? A gente tem universidades públicas gratuitas, que é algo raro no mundo. E algumas particulares também, muito boas. Algumas particulares que são excelentes na sua área de expertise. Mas, se a gente tem essa qualidade aqui, né? Por que você vai ir para fora para estudar algo parecido com o que a gente já tem aqui, né? É importante e interessante você ir para fora para estudar o que é vanguarda, o que é um objeto de tendência, exatamente, ou um objeto de estudo que tem mais tradição fora. Ou algo talvez muito específico que você não encontre aqui, mas no decorrer da sua carreira você teve a oportunidade de ter contato com determinada área que te chamou muita atenção. Isso. Mas que aqui você não tem uma extensão curricular disso. E você pode adicionar isso, você pode trazer essa dimensão para cá, trazer essa visão. Você pode ser a pessoa que vai trazer isso para cá. Exatamente, a ponte. E trazer para cá não é nem trazer fisicamente, porque a gente está vivendo tempos... E tudo se conversa. Exatamente, que daqui, né? Você trabalha com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então, a ciência, ela tá se encaminhando para isso, né? Existe até uma disciplina que chama Diplomacia da Ciência, que é justamente as pessoas de vários países interagindo e trazendo essa conversa científica em outro nível. A gente viu isso agora, né, com a descoberta de vacinas e pessoas mapeando genomas do vírus, enfim, de vários grupos diferentes, trocando para poder resolver um desafio global. E assim como esse desafio global, tem outros N desafios globais que são objeto de estudo de várias áreas científicas, né? Então, isso
Isso é uma coisa que a gente não tem mais isso aqui é só tema deste lugar, então vai ser pesquisado neste lugar. Não. Não tem mais esse murinho aí, não existe mais. E assim, se você vai estudar uma coisa que é parecida com o que se estuda aqui então, né? E assim, é esse paradoxo, vai estudar fora, vai conhecer coisa diferente, vai trazer coisa diferente, vai ampliar a sua visão, vai ampliar o seu olhar, porque senão não faz sentido, né? Com certeza. Então, assim, pra gente tentar dar uma resumida, uma coisa mais sucinta, assim, tenta explicar de uma forma mais resumida o que é a diferença básica entre a questão da área acadêmica versus a área profissional. Tá, beleza. Então, a área acadêmica são mestrados e doutorados que vão pesquisar e pensar sobre a disciplina. Na área profissional, a gente tem especializações, mestrados e doutorados, tá? E aí, só para que você entenda, né, e quem tá assistindo a gente entenda também, os cursos podem até ser os mesmos em algumas situações. Por exemplo, a gente tem um Master of Arts, que a gente deu exemplo lá de Harvard, tá? Vamos resumir bem para ficar bem simples. Então, pode ser um Master of Arts que tenha duas saídas dentro do mesmo curso, uma saída profissional e uma saída mais aplicada. Então, uma saída que você faz uma pesquisa e uma dissertação, e outra saída que você faz um projeto. O mesmo curso. Então, como eu falei no início, é a finalidade. Certo. Tá? E aí, só uma coisa que eu queria adicionar para enriquecer a nossa discussão, que é a seguinte. Muitas pessoas buscam o curso pelo título, né? Porque eu vou ter um título tal, vou ter um certificado tal, vou ter um papel. Não adianta nada você, principalmente para quem vai trabalhar em empresa, né? Ou, enfim, vai ter a própria empresa, você fazer um curso pensando nesse papel. Você tem que pensar na habilidade que você está construindo, né? Existem inúmeros cursos e até cursos bem legais de especialização que não são tão longos e que ensinam uma habilidade que, se você aprender de verdade, você não precisa do papel, você precisa daquilo que vai trazer para sua vida, né? Então, você consegue, assim, trazer algum exemplo de perfil de candidato, de repente, para cada um desses caminhos? Sim, consigo. Então, vamos lá. Vou te dar alguns exemplos para você também entender um pouco do perfil, né? E como a gente liga o perfil ao objetivo profissional. Então, por exemplo, a Cindy, mentorada da Jornada Viajar para Estudar, ela tem o objetivo de ser professora universitária e ser pesquisadora, mais do que professora, ela quer ser pesquisadora de carreira. Certo. Então, ela hoje está fazendo o mestrado dela na França. Ela entende que ela precisava de um mestrado que tivesse a parte de pesquisa e tese para que ela pudesse se desenvolver para futuramente entrar no doutorado. Então, ela buscou isso, né? E aí, dentro do processo lá da jornada, você ajudou ela, direcionou para que todos esses elementos viessem à flora, vamos dizer assim, né? Sempre que a gente estava olhando programas, né? Eu e ela, a gente estava discutindo. Tá, mas esse programa, ele tem uma estrutura que vai permitir que eu seja pesquisadora futuramente, né? Então, a gente sempre trazia essa pergunta. Perfeito. A gente já tem, por exemplo, o perfil da Raquel. A Raquel também tem esse perfil acadêmico, né? Ela tem mestrado no Brasil e ela hoje está fazendo doutorado dela na Alemanha. E ela tem as duas possibilidades, né? De trabalhar futuramente na indústria, porque o que ela está desenvolvendo como pesquisa é algo que pode ter uma aplicação muito interessante na pesquisa na indústria. Então, às vezes, o doutorado que ela está fazendo, ele tem essa característica também, que eu falei, né? Tem os dois. Esse aí, no caso, é literalmente aplicável, né? É uma pesquisa que ainda precisa se desenvolver mais para ser aplicada no nosso dia a dia, né? Mas a indústria banca também esse desenvolvimento, né? Depois que ela se forma, ela pode fazer, por exemplo, um pós-doutorado numa empresa, por exemplo, para desenvolvimento de departamento de pesquisa e desenvolvimento, certo, né? Então, é uma pessoa que talvez realmente encaminhe a sua carreira para trabalhar
numa empresa privada. Perfeito. Já a Natasha, por exemplo, ela tá no mestrado no Canadá. Ela também tinha essa dúvida, né? Ela é psicóloga, então ela pensava, será que eu vou para a clínica ou será que eu vou para a docência? E ela escolheu um mestrado que tem um pouco dos dois para que ela possa ir se desenvolvendo e se ela quiser, depois no meio do mestrado, ela decide se ela vai aplicar todos os conhecimentos dela para clínica e aí ela vai ter um trabalho específico na clínica ou se ela vai criar uma dissertação, uma tese de mestrado focada na docência, né, na pesquisa. No ensino superior, né, o mestrado e um doutorado permite que você vá para a docência, mas não importa muito, às vezes importa sim se você defendeu uma tese, né, você fez uma pesquisa mais robusta, mas enfim, tem esses caminhos dentro dos próprios cursos, né? Então, acho que são 3 exemplos bons de perfis um pouco diferentes, né? Que tinham objetivos de carreira já determinados. Então, é por isso que eu sempre estimulo, né, todo mundo que entra na jornada Viajar para Estudar a definir os seus objetivos de carreira, porque é muito central, né? Tanto na escolha do curso, quanto durante a candidatura, porque todos os materiais que você vai escrever, se você não passa por esse processo de, por exemplo, qual é a sua perspectiva de carreira? Como você vai escrever seu personal statement, por exemplo? Entendi. Né? Como você vai escrever sua carta de motivação? Como que você vai direcionar o seu currículo, né? Selecionar as experiências que você teve para fazer um bom currículo de candidatura. Legal. Então, tudo isso eu tô sempre trazendo isso para que seja mais fácil durante o processo seletivo, durante a candidatura, que isso flua de uma maneira bem mais tranquila. E é isso mesmo que a gente queria trazer para vocês, né, nessa primeira edição do Conexão Viajar para Estudar. Espero que vocês tenham gostado e que essa dúvida tenha sido sanada, né? E nos próximos programas a gente vai trazer novas dúvidas que vocês tenham, então deixe aqui nos comentários qualquer dúvida sobre pós no exterior, qualquer parte do processo da candidatura. A gente vai responder os comentários e também vai trazer esses temas para próximas edições aqui do Conexão Viajar para Estudar, né, Mar? É isso aí, pessoal. E a gente volta com o próximo programa. Isso aí. Tchau, pessoal. Valeu!